Entrevista do dia de hoje com o doutor Alberto Alencar, que é médico. Nós vamos falar aqui sobre Julho Amarelo. É um mês de conscientização e prevenção às hepatites virais. Com muito prazer, recebemos aqui um amigo, né? Eu tenho a honra de ser amigo aí do doutor Alberto Alencar, nosso médico da família, né? Muito obrigado desde já ao doutor, né? Tem uma pessoa aí que está sempre ligado também à nossa família. Obrigado, doutor, pela presença. Muito bom dia. Muito bom dia, Pedro Luiz. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Rede. A honra é minha de ser seu amigo e poder cuidar da sua família. É isso que eu tenho a dizer aqui. Para falar do Julho Amarelo, a gente tem que lembrar o seguinte: o Ministério da Saúde, desde há muito tempo, vem promovendo os meses de conscientização a respeito das doenças que estão entre nós, né? Então o Julho Amarelo foi criado em 2019, né, por uma iniciativa do Ministério da Saúde, para lembrar à população que existe a doença chamada hepatite, né? O que é hepatite? Hepatite é um termo que vem do grego, hepatos é fígado, ite é inflamação. Então, inflamação do fígado. Quando é que acontecem as inflamações do fígado? Por várias causas diferentes. Uso de medicamentos, excesso de álcool, né? Mas existem as doenças infecciosas que são específicas do fígado. Então, as hepatites virais. Aqui no Brasil, a gente tem predominantemente 3 tipos de vírus, que são o vírus da hepatite tipo A, o vírus da hepatite tipo B e o vírus da hepatite tipo C. Na região norte, nós também temos a hepatite tipo delta, a dita hepatite D. E com a migração dos africanos para o Brasil, nós estamos agora verificando também casos de hepatite tipo E, que é predominantemente feita pelo vírus E na África. O que elas têm em comum, essas doenças? Uma vez que o vírus tem entrado em você, ele vai habitar o seu fígado, vai se multiplicar no seu fígado, vai promover uma inflamação nesse fígado. E o fígado, que é um órgão muito importante no nosso organismo, porque é uma verdadeira usina química, né? Ele é que transforma todos os alimentos em algo melhor, né, uma vez absorvidos. Ele é o que liga grande parte dos medicamentos que você ingere, né? Então, você toma um remédio, ele passa, a gente fala efeito de primeira passagem. Ele é absorvido, passa pelo fígado e é ligado na atividade, na substância que efetivamente age no seu organismo. Então, o fígado, com esses vírus, começa a sofrer um prejuízo de função, né? E quais são os sinais clínicos que a gente mais vê? No começo, é uma náusea, uma indisposição, uma fraqueza, e com a progressão da doença, acontece aquilo que muitas pessoas já devem ter visto, que são os olhos amarelos, né, a chamada icterícia, né, e a perda de cor das fezes, que ficam esbranquiçadas, como a gente diz, massa de vidraceiro, né? Parece massa de vidraceiro. Hoje em dia já não tem tanto vidraceiro por aí, mas a gente fala dessa maneira. Bom, tratamento das hepatites, algumas delas são muito simples. A hepatite tipo A era muito prevalente aqui no Brasil antes da higiene e do sanitarismo público ser mais presente, porque a água contaminada era o grande responsável por você pegar a hepatite A. Já a hepatite B tem transmissão sexual ou por uso de derivados, ou contato com derivados de sangue. Então pode ser através do sêmen do homem ou da vagina da mulher contaminada, ou então você compartilhar seringas quando você está usando drogas, né? Então, a hepatite B é um vírus bem mais agressivo para o fígado, tem tendência a fazer uma infecção crônica, né, que vai infestando esse fígado e destruindo ele aos poucos, né? E pode evoluir para a cirrose, né? Que a cirrose é a evolução do fígado para um caso de fibrose. Ele vai diminuindo de tamanho e vai se contraindo de tanta cicatrização que ele vai fazendo. Então ele vai perdendo função. E a hepatite C é outro vírus importante, bem agressivo também para o fígado, que também pode evoluir para infecção crônica, né? É a primeira grande causa de mortes por hepatite no Brasil, tá? A infecção por hepatite C, que também evolui para cirrose, ou então ajuda a desenvolver o câncer de fígado, pela importância da infecção que ele provoca, né? Da inflamação que ele provoca. A boa notícia é que, né,
disponível em todos os postos de saúde do Brasil, a gente tem a vacinação para hepatite A e tem a vacinação para hepatite B. Isso previne a contaminação por esses vírus, né? Infelizmente, ainda não foi desenvolvida a vacina contra hepatite C e também não há contra hepatite delta nem E. Mas as condições de saúde pública, né? Então, quanto maior rede de esgotos nós temos, quanto maior tratamento de água nós temos, menor a possibilidade de você pegar hepatite A e hepatite E. Quanto mais cuidado você tem na sua vida pessoal, com parceria sexual, né, sabendo se já teve infecção ou não, a gente pode considerar hepatite B e hepatite C até como doença sexualmente transmissível. Então você tem que ter uma ideia com quem você está se relacionando. Então, tendo esses cuidados, você evita a exposição a essas hepatites. Outra coisa importante, as unidades básicas de saúde também estão aparelhadas com testes rápidos para a detecção da presença dessa doença em você. Então, se há uma dúvida ou se você nunca fez um teste, você pode chegar até a unidade básica de saúde, é aquela recomendação que eu sempre faço de estar matriculado na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Você pode fazer um teste de detecção rápida. Se ele for positivo, aí vai ser encaminhado para o tratamento. É isso. É isso, tá aí um panorama geral, né, sobre o caso, sobre a doença. E a gente vai bater um papo aqui com mais detalhes com o doutor, né, sobre as questões. Pois só não, um detalhe que o doutor pode especificar, mas a gente conhece muitas doenças virais pelo nome do vírus, né? Uhum. O dengue, AIDS, tem as definições em cima do nome do vírus. Na hepatite existe isso também, porque é hepatite A, hepatite B, hepatite C, somente são doenças virais, mas sem conhecer qual é o nome do vírus. Existe algo que acaba definindo também esses vírus, que é até de conhecimento popular, doutor? Não, eles são conhecidos assim mesmo. Hepatite pelo vírus da hepatite tipo A, hepatite pelo vírus da hepatite tipo B. O Bruno, ele gosta de de saber a nomenclatura das doenças, aquela que você não sabe, nem, inclusive como escreve. É, lógico. Não, mas é uma curiosidade, porque não se fala, né? Uhum. Designação de letras, né? É que ele tem muitos amigos e ele prefere esses nomes que são colocados aí, porque daí ele coloca apelido nos amigos. Entendi. Lá com nome científico. Não, você já pode chamar, fala eu Azinho, o Obezinho, né? Mas existem também as hepatites que a gente diz transinfecciosas. É um termo que não se usa muito, os colegas não usam muito, mas assim, quando você tem uma infecção séria, por exemplo, está desenvolvendo uma sepse, uma infecção importante por outro agente, até bactéria, o fígado também pode passar por uma inflamação, né? Então aí a gente, está tendo alteração dos exames laboratoriais do fígado. Isso quer dizer o quê? Que ele está sofrendo o ataque tanto quanto o resto do organismo por aquele tipo de vírus, né? Agora, várias outras doenças, a conscientização aqui no mês de julho é feita para a presença dessas que são um problema de saúde pública. Uhum. Elas estão muito presentes no nosso meio. Elas constituem, por exemplo, no caso da hepatite B e da hepatite C, doenças graves e crônicas que vão demandar tratamento de longa duração na rede pública. A nossa rede pública, graças ao SUS, proporciona esse tratamento de boa qualidade, né, com tanto as orientações médicas quanto as drogas antivirais que têm que ser tomadas para controle da proliferação do vírus dentro de você. Mas se a pessoa não está nem sabendo que ela tem a doença, nunca ouviu falar e não procura o diagnóstico, a doença vai se manifestando lá cronicamente, um dia ele acorda e já está muito doente. Nós vamos com o intervalo comercial, doutor, é interessante voltar nesse assunto, né? Porque o fígado, diferente de outros jogos, ele não existe ali um vírus que seja predominante ali para o mau funcionamento dele ou para que ele seja afetado. Ele é afetado mais pelo comportamento humano, seja o comportamento sexual, seja o comportamento alimentar, né? Ele acaba sendo afetado. A gente vai falar mais sobre isso na entrevista do dia, falando sobre Julho Amarelo, mês de conscientização e prevenção às hepatites virais, entrevistando o doutor Alberto Alencar, que é médico. Bruno Lemes. Doutor, a respeito da prevenção à hepatite, quais são os hábitos, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter
para evitar com que a doença apareça. Claro, como você já destacou, a hepatite já é considerada uma doença sexualmente transmissível, ou seja, utilização de preservativos, mas aqueles hábitos e situações corriqueiras que muitas vezes as pessoas acabam não se atentando e que são importantes justamente para evitar a doença. A hepatite mais prevalente no nosso meio é a hepatite A. É um vírus de transmissão muito fácil, né? A gente, em medicina, usa o termo fecal-oral, ou seja, o vírus que é desenvolvido dentro de uma pessoa sai pelas fezes. Essas fezes contaminam a água do meio ambiente, né? Então, é muito desagradável, por exemplo, que você tenha uma fossa séptica, né? Criada ao lado de um lençol freático, ou de um local que tenha nascimento de água, porque aquela fossa vai contaminar aquela fonte de água. Então, essa é a primeira maneira de você se infectar em hepatite A. Em algumas regiões do Brasil é muito frequente, porque não tem saneamento básico, né? Então, não tem rede de esgoto, não tem tratamento de água. Então, a primeira coisa para evitar hepatite A é ferver a água, né? Simplesmente tomar água fervida ou água filtrada adequadamente, né? Filtrada e fervida, de preferência. Então, essa é a maneira mais simples de evitar a hepatite A. A hepatite B já é um vírus diferente, que é transmitido pelos derivados de sangue e pelo sêmen ou, né, no ato sexual. Então, aí, é importante primeiro saber, eu tenho essa doença ou não? Então, ir até a unidade básica de saúde para fazer um teste. E se eu souber que eu tenho, eu já tenho que começar a ter um comportamento preventivo, o uso de preservativo, né, para não passar isso para outra pessoa, porque senão eu estou contaminando meu parceiro sexual, entendeu? Então, e muitas pessoas, a gente acredita, por isso mês de conscientização, né, do ponto de vista epidemiológico, a gente sabe que muitas pessoas que estão nos ouvindo podem ter hepatite B, o vírus pode estar dentro de si, e não estão com manifestação clínica ainda. Né? Não houve tempo suficiente para que a doença se estabelecesse, mas ela já é detectável por teste. Doutor, dentro dessa explicação, né, a gente falava sobre o vírus, sobre comportamento alimentar, também sexual. Uhum. O senhor falou sobre vacina, né? Uhum. Tem uma idade para se tomar essa vacina, uma idade adequada ou não? Sim, aqui pela Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Sociedade de Clínica Médica, foi determinado que no Brasil a vacinação contra hepatite comece praticamente em berçário. Então nasceu, né? Você já pode receber a sua primeira dose de hepatite B. Então nos bons centros urbanos que tenham um bom atendimento em saúde, normalmente o bebê é vacinado antes de ter alta para ir para casa logo após o nascimento. Já recebe a primeira dose de hepatite B e eventualmente da hepatite A, né? Então, no primeiro ano de vida, a criança que é acompanhada em unidade básica de saúde já deve ter completado o tratamento de prevenção com vacina para hepatite A e B. A dose da hepatite A é uma dose só, e a vacina dependendo da marca do laboratório, são 2 ou 3 doses para hepatite B. Ou seja, uma dose só, ela vale para a vida toda. Vale para a vida toda. Eventualmente a gente pede reforço, né? Aquilo, a gente tem sempre que estar tomando conta da saúde, porque o sistema imunológico ele está atento e está funcionando enquanto você está se cuidando. Doutor, só um adendo em cima dessa resposta. Olha, a pessoa não sabe se tomou vacina da hepatite. É possível algum exame indicar que ela foi vacinada ou não? Sim, sim. A gente tem o teste se chama teste sorológico. Nessa sorologia, a gente vai dosar a quantidade de anticorpos que você tem contra determinada doença, né? Normalmente esses testes são feitos pareados, ou seja, eu colho uma dose, uma amostra de sangue hoje e 15 dias após. E faço a verificação dessas 2 amostras ao mesmo tempo para não ter outros fatores intervenientes no laboratório que possam atrapalhar a leitura. E aí você detecta se você tem o anticorpo IgG, né? A gente falou muito disso na época da Covid, né? Porque o que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver anticorpo IgG, que é o que me defende, é a minha memória imunológica contra determinada doença. Se eu tomei a vacina quando bebê, se eu recebi a vacina, eu tenho que ter no meu sangue o IgG contra o vírus vacinal, aí no caso.
tá? E a gente sabe diferenciar o vírus da vacina Desculpa do a vírus da ignorância. doença. Desculpa a ignorância Imagina, do macaco aqui. imagina. O que é IgG? Imunoglobulina G é um tipo de anticorpo. Toda vez que você, por exemplo, a criança, eu costumo gostar de explicar isso para as pessoas entenderem. Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele está esterilizado, ele nasce sem nenhum tipo de contaminação. Ele nasce estéril. Ele começa a ter desenvolvimento de sistema imunológico quando vai até o seio da mãe mamar pela primeira vez. Então, começa, o que dispara o ato imunológico, o desenvolvimento de defesa, é pôr a boca no peito da mãe, e o bico do seio da mãe tem bactérias, todas mais próprias da mãe, e os anticorpos que vêm da mãe pelo leite materno, o tal do colostro, né? Aí o seu sistema imunológico inicia. Ele vai reconhecer, despertado. é despertado, aí ele começa a funcionar, né? E aí você começa, primeiro a gente tem a IgA, que é uma imunoglobulina A, que está presente na mucosa já para reconhecimento imediato das novidades que vem pela boca. Depois você tem, aquilo estimula o sistema imunológico, começa a IgM, que é a primeira manifestação de defesa do seu organismo contra um agente agressor. E depois a gente tem a IgG. E a IgM some, a IgM vai embora, não fica no corpo, mas a IgG fica para sempre, né? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, na prevenção das mães, para saberem se tem doenças que podem afetar ou não a gravidez, a gente vai ver se ela já não teve rubéola, se ela já não teve toxoplasmose, se ela não teve várias doenças que podem interferir na gravidez, né? Pois então, para encerrar, doutor, a pergunta do ouvinte. Tem duas mensagens aqui do Luiz Carlos Mesogedovas, que diz o seguinte: bom dia, um excelente gestor, parabéns pela entrevista, Luciana e doutor Alberto. Obrigado. E também a participação da Adriana Santos Moura. Doutor, hepatite e alicate de cutícula, acredito que seja, se há uma possibilidade de contaminação através do alicate de cutícula. É bem pouco provável que você consiga, mas é possível. Então, assim, não é provável que você vá fazer, mas que você vá se contaminar. Mas é possível, teoricamente, tá? Pela quantidade, naquele alicate de cutícula, que é compartilhado entre diversas clientes, por exemplo, numa manicure, né? Se ele não for adequadamente esterilizado entre uma pessoa e outra, né? Tanto que a gente vê que o profissional é muito habilitado quando ele comprou até uma autoclave, que é um instrumento de esterilização muito bom, né? Então, é possível? É provável? Não. Né? Porque o instrumento tem que estar banhado em sangue, vamos dizer assim, né? Tem que ter muita... Tem algum mito nisso daí, doutor? Não tem mito, não. Já aconteceu. Isso acontece, não é verdade? Não. Pode acontecer sim, mas em condições extremas de falta de higiene, né? Cá entre nós. Porque às vezes tem. Sim. Infelizmente existem... Fundamental que se tenha higiene, doutor. É fundamental. É aquilo. Vai no banheiro, lava a mão. Covid nos ensinou, né? Porque... se tem coisa boa, ela não teve nada de bom, né? Mas se tem alguma coisa aproveitável de tudo aquilo que nós passamos, o quanto nós não cuidamos da higiene do corpo. Exatamente. Né? E aprendemos, né, que é o novo normal. É a pessoa realmente ter a consciência de que tem que lavar as mãos várias vezes ao dia, né? Exato. Com bastante água, não é só a pontinha do dedo. Aprender a lavar a mão adequadamente, né? Não é aquela Exatamente. coisa de eu vou economizar sabonete e água, né? No entanto, é aquilo. O que a Covid realmente nos mostrou? Se eu ficar preso dentro de casa, não tiver contato com ninguém, talvez eu não pegue nada, de lugar nenhum. Né? A não ser que a caixa d'água do prédio esteja suja, você ainda corre o risco de pegar né, uma transmissão qualquer. Por isso, essas coisas todas, né? A manutenção da higiene do imóvel que você mora, da caixa d'água, tudo mais, é importante. Né? Manter a caixa d'água tampada. Quantas pessoas vão lavar a caixa d'água e descobrem um pombo morto lá dentro? É verdade. Um rato, não é? Então você está correndo o risco de pegar as doenças transmissíveis por esses bichos. E tem muita doença transmissível por esses animais, por exemplo. Né? Então ter uma caixa d'água bem tampadinha é importante. Se você notou a alteração que acontece aqui com frequência na nossa região, alteração da cor da água, o que significa isso? Mexeram na tubulação? Né? A água pode sair tratada lá da rede da Sabesp, né? Mas vai chegar para você contaminada por algum acidente no meio do caminho. Tudo isso predispõe a doenças. Então, assim, lavar a mão, ferver a água para fazer os alimentos, ter um bom filtro, não é? E não precisa Tudo ser isso filtro é caro, importante, não é filtro caro, um filtro de barro,
com aquele filtro de prata coloidal, já resolve bem a vida. Doutor, muito obrigado pela participação. Que bom contar com você aqui, batendo papo com os nossos ouvintes, falando sobre saúde. É sempre um prazer. Toda vez que precisarem é só chamar. Estou à disposição e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor Alberto Alencar participou aqui do nosso Jornal da Rede. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.